Pai bendito e eterno, nós somos gratos a Ti, porque Tu tem cuidado de nossas vidas, tem nos trazido hoje à Tua casa para nós sermos ministrados pela Tua palavra. Te pedimos, abre a nossa mente, o nosso coração, para entender e para guardar, porque no momento preciso, precisamos usá-la. Maravilhoso Deus, é o Teu servo que vai ministrar, toma ele em Tuas mãos, como tem sido, Senhor. Ajuda o Teu servo a dar a facilidade para transmitir a todos nós, e saiamos nesta noite, compreendemos mais da Tua vontade e pôr em prática em nossas vidas diárias que nós precisamos. Deus, oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Fazer o nosso estudo de agora. Abra sua Bíblia aí, mantenha ela aberta, por gentileza, o livro de Marcos, capítulo 9. Nós vamos dar uma breve interrupção na nossa sequência. Estávamos no capítulo 26 de Mateus, já caminhando para o sacrifício, mas por questões de coincidência e jesuicidência, pelo relato que eu também obtive, entendi que o pastor Jacó mais ou menos falou um pouco do que eu falei domingo aqui, os irmãos que estavam na Templo Central. Quem estava aqui no culto domingo, dos irmãos da congregação, tivemos um culto aqui abençoado também, e a temática que foi pregada aqui foi mais ou menos parecida que o pastor Jacó falou. O pastor Jacó falou lá, se não me passaram a informação errada, no sentido de Mateus 24, né, volta de Jesus, e a questão da vigilância lá das 10 virgens, os talentos, e a aplicação final que ele fazia lá era no sentido de cuidado e preocupação com a vida que a gente está levando e como é que a gente está. E ele, segundo falou lá, me relataram, ele correu para lá porque ele quer apresentar todos os talentos, não quer enterrar nenhum, não quer devolver a menos, mas quer entregar todos os talentos para Jesus. Foi essa a informação, e nós, de uma forma, dentro de um outro contexto, nós falamos a respeito disso também aqui no domingo, a respeito da importância de nós não vivermos a nossa vida com Deus baseado em experiências passadas, baseado numa fé ou numa unção antiga, baseado numa experiência de relacionamento com Deus que foi de lá de quando a gente começou a jornada, foi de quando nós começamos a caminhar com Deus. Então nós falávamos um pouco sobre isso, e eu achei por oportuno trazer mais também para os irmãos, sobretudo para os irmãos aqui dos obreiros que estão aqui, para que a gente possa viver isso na nossa vida, na nossa igreja, no nosso ministério. E o tema da mensagem é crescendo na unção e a busca pelo avivamento. Nós temos aqui nesse relato do Evangelho de Marcos, capítulo 9, nós vemos Jesus aqui, na nossa sequência de estudos, Jesus segundo as Escrituras, nós já estudamos esse capítulo, mas hoje eu quero dar um enfoque diferente de quando nós demos esse estudo, lá há alguns tempos atrás. Nós precisamos entender o contexto deste episódio. Esse episódio aqui, esse menino, endemoniado desde a sua infância, conforme o relato do pai, ele tinha um problema de convulsão, ele tinha uma possessão demoníaca que o atormentava desde a sua mais tenra infância, em que ora jogava ele, no relato dos outros evangelhos, dizia que esse espírito, quando o fazia se convulsionar, jogava essa criança no fogo, ora jogava na água. Ele tinha ataques assim que o atormentava fisicamente e não tinha quem solucionasse. Nesse mesmo capítulo 9 do Evangelho de Marcos, nós temos, antes do versículo 14, nós vamos ver que Jesus está tendo uma experiência junto com outros 3 discípulos, que são Pedro, Tiago e João. Jesus está em um monte, chamado o Monte da Transfiguração, em que Jesus está junto com esses 3 discípulos ali, no momento de comunhão entre os 3, e um momento em que Jesus aparece diante de Jesus ali, Elias, Moisés e todos os 3 ali reunidos. Jesus se transfigura nessas 2 outras figuras e aparecem ali os profetas, representado por Elias, aparece Moisés representando a lei do Senhor, e o próprio Jesus como sendo a manifestação, conforme o escritor aos Hebreus diz, a exata expressão de Deus,
se materializando, e aqueles 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, tendo essa experiência e vendo Jesus neste ambiente. O relato dos discípulos diziam que, ao ver Jesus transfigurado, as vestes de Jesus ficaram tão brancas, tão alvas, tão limpas, como nenhum outro lavandeiro pudesse deixar uma roupa limpa e alva e tão resplandecente como ele estava ali. Na verdade, naquele monte, Jesus manifestou toda a sua glória diante daqueles 3 discípulos. No entanto, enquanto este episódio estava acontecendo lá no topo do monte, enquanto Jesus estava no cume do monte com esses 3 discípulos, lá na base, lá no pé da montanha, estava havendo esta batalha aqui entre os outros 9 discípulos que ficaram lá embaixo, tentando expulsar aquele demônio daquela criança, e eles tentaram de várias maneiras. Os relatos de todos os outros evangelhos dizem a mesma coisa. Eles tentaram expulsar, mas não conseguiam. Os escribas estavam conversando e cochichando: cadê que esses não são discípulos desse Jesus? Esse Jesus não é o Salvador, o Messias? Por que os discípulos dele não têm poder? Então, Jesus está no cume do monte, se transfigurando. Os discípulos Tiago, Pedro e João estão com eles ali, e no pé do monte está acontecendo uma batalha espiritual, em que não se tem, os discípulos ali sozinhos não têm capacidade de vencer aquele demônio que está se apoderando daquela criança. Meus irmãos, e nós estamos vivendo em dias que são difíceis também, tempos em que muitos estão vivendo uma fé de aparência, uma fé que não é uma fé poderosa, que não é uma fé que testifica do poder de Deus. Nós vemos a igreja nos dias atuais, a igreja, quando eu digo a igreja moderna, não estou dizendo uma placa de igreja, mas estou dizendo a igreja moderna nos tempos de hoje vive em um cenário, em uma perspectiva muito materialista e pouco espiritual. As igrejas modernas têm uma preocupação em ter um cuidado especial com as luzes na igreja, para criar um ambiente mais propício, para que quando a pessoa chegue, tenha seja tocada no seu emocional. Coloca-se uma música de fundo quando o pastor está pregando, para fazer aquele clima, para que a pessoa possa sentir e experimentar Deus, para que aparentando que Deus está presente apenas quando lágrimas levam as pessoas a chorarem. Mas muitas vezes este choro, muitas vezes esse ambiente agradável que é criado, muitas vezes essa música que é a expressão da alma, que vem tocando a alma da pessoa e do ser humano, amolece, mas esse choro muitas vezes não produz transformação nas pessoas que entram nas igrejas. Porque o que transforma uma pessoa, o que muda uma pessoa, não é um ambiente agradável, não é se estar num ar-condicionado, não é se estar em uma igreja que tem uma iluminação cenográfica para criar um clima agradável, não é um texto, uma prédica, uma pregação bem concatenada, organizadinha, escolhendo palavras certas para falar no momento certo, para tentar alcançar o emocional no momento certo. Na hora que a nota do tecladista tocar aquele acorde, vai se falar esta palavra, porque vai mudar, vai fazer o coração da pessoa chorar. E muitas igrejas estão preocupadas com este materialismo e se esquecem do que verdadeiramente muda uma pessoa. Não é esse ambiente. Isso até pode ajudar, porque o ser humano tem tricotômico, como diz a teologia, é corpo, alma e espírito. Quando você está com a alma um pouco mais assim já quebrantada, um pouco mais acariciada, você fica mais aberto para uma mensagem. Quando você já está com o terreno preparado para quando a palavra vir, já produzir um efeito melhor. Mas o foco da igreja não deve ser apenas olhar sobre essa perspectiva materialista, de tentar fazer um clima, como se a palavra de Deus precisasse de um empurrãozinho do ser humano para fazer a pessoa ser tocada. O que a igreja moderna, que a igreja de hoje precisa, é de poder de Deus. O que o crente precisa não é de técnicas de oratória, se puder falar bem
E por isso, no ID, já estamos com as inscrições abertas para quem ainda não se inscreveu. Estamos colocando noções básicas de português, porque também, se você chegar aqui e começar a pregar, nós vai, nós foi, nós fica, a gente fomos e não sei o quê, isso já dá um negócio estranho no ouvido. É claro que você precisa se capacitar, se aperfeiçoar, ter uma boa oratória, se expressar bem, mas a nossa confiança não tem que estar em técnicas humanas e naturais para fazer as pessoas serem transformadas. A nossa preocupação principal deve ser nos revestirmos de poder e da unção do Espírito Santo, estarmos completamente tomados pelo poder de Deus. E nesses dias que estamos vivendo, os dias que reputo serem os dias, reputo não, e todos nós estamos vendo as coisas acontecerem, são os dias que antecedem o fim, porque conforme Mateus 24, o pastor pregou lá em Boa Vista, já falamos aqui, guerras, rumores de guerras, pragas, pestes e tudo mais, mas ainda não é o fim, é só o começo do fim, é o princípio das dores, e nós estamos neste cenário. E Jesus ainda diz lá em Mateus 24 que neste cenário do princípio das dores, em que todas essas coisas vão acontecer, Jesus diz: se esses dias não fossem abreviados, até os escolhidos poderiam vacilar e cair na fé, nos fazendo entender e devendo nos fazer preocupar-nos com a nossa condição de fé e com a nossa espiritualidade com Deus, de que nesses dias que estamos vivendo, o que me faz ficar de pé é ter fundamento na palavra e estar revestido de poder do Senhor. Eu não posso confiar no meu braço, eu não posso confiar nas minhas capacidades. Se preciso for, vai vir o chicote, como é o nome? Chicote de amansar brabo, que quando a morte... E o Covid foi um chicote de amansar muito brabo aí, porque bateu na porta de muita gente, e aí muita gente na hora procurou o rumo de uma igreja para se ajeitar. Porque os dias são esses, meus irmãos, e nós, o que nós estamos fazendo? Esse é o ponto principal dessa mensagem de hoje. E na verdade, nós fizemos a leitura de todo o texto, de todo esse trecho do 14 ao 29, mas o que me chamou a atenção nesse texto é o versículo 29, quando Jesus ele diz, e a tônica da mensagem de hoje é só o verso 29, porque Jesus fala assim, os discípulos perguntaram, estavam neste cenário, enfrentando esse inimigo, enfrentando aquele demônio, enfrentando aquele tipo de demônio que se apoderou daquela criança e não tinham sucesso. Mas se nós nos lembrarmos, no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, quando Jesus dá a ordem aos discípulos, que eles saíssem de 2 em 2 e deu uma ordem, a seguinte ordem: vão, não levem bolsa, não levem alforjem, não levem nada, vão só de 2 em 2 e vão entrando nas cidades e anunciai a paz, e aonde vocês chegarem anunciem a eles a paz. Se você receber a paz, se alguém te receber com paz, então você deixa a paz com ele. Se não receber, sacode, tira a poeira do teu pé, vai embora, e vai haver mais juízo para Sodoma, mais juízo para aquela cidade que não vos receber do que houve para Sodoma e Gomorra. E assim eles foram. E quando no capítulo 10 de Lucas eles retornam desta missão, aliás, quando Jesus os manda, ele ainda diz assim: eu vos dou poder para pisarem serpentes e escorpiões, eu vos dou autoridade sobre todos os espíritos malignos, eu vos dou autoridade para expulsar demônios, para curar, E aí, debaixo dessa palavra eles vão. E aí, no final do capítulo 10, eles voltam, trazendo o relato para Jesus. Jesus, nós fizemos isso, os coxos andaram, os cegos viram, os enfermos foram curados, os cativos foram liberados, os endemoniados foram libertos por nosso intermédio e ficaram felizes da vida. Aquele tipo de demônio, aquele tipo de batalha, aquele tipo de potestades que eles enfrentaram no capítulo 10 de Lucas, conseguiram vencer. Mas eles tinham uma unção necessária para vencer aquelas batalhas de Lucas 10. Aqueles inimigos, aqueles demônios, aquele tipo de batalha, aquelas enfermidades, eles estavam com a unção necessária para vencê-la. Mas aqui, aquela mesma unção não foi suficiente, meus irmãos. Por que em Lucas capítulo 10 eles conseguiram vencer a batalha, conseguiram lutar, como cantamos 225, na batalha contra o mal, eles foram valentes e foram vencedores. E por que aqui que não conseguem? Capítulo 9. Porque aqui no capítulo 9, nós vamos ver que aqui é uma espécie diferente que eles estão enfrentando.
Veja comigo, versículo 29, Lucas 9, 29. 28, verso 28 e verso 29. Quando entrou em casa, seus discípulos perguntaram a Jesus em particular: por que não conseguimos expulsar esse demônio dessa criança? Jesus responde: essa espécie, depois eu passo para a segunda parte, não pode ser vencida de qualquer maneira. Essa espécie que vocês estavam enfrentando não sai de qualquer maneira. Não pode ser vencida com a unção de Lucas 10. Não pode ser vencida com a unção do início do teu ministério. Aquela unção que você recebeu, o Senhor Jesus, a caminhada com Deus, quando nós cremos e entregamos a nossa vida ao Senhor, ela tem que ser uma jornada crescente. Nós temos, é o que Paulo diz, é de glória em glória, de vitória em vitória, até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. O problema da igreja moderna é que ela não está indo de glória em glória, não está seguindo a sua fé de vitória em vitória. Tem uma vitória aqui e se conforma com essa vitória e apresenta-se outras batalhas, não conseguem vencer e ficam conformadas e vivendo de histórias do passado. Ah, como era bom aquelas épocas em que a gente fazia isso, a gente fazia aquilo. Ah, e vive uma fé saudosista de momentos em que teve fugiu a palavra. Falei de oratória, agora fugiu a palavra. Teve esse lampejos, veio, a palavra voltou. Teve lampejos de manifestações divinas por meio da sua vida. Teve momentos que você, lá no início do ministério, no início da sua fé, você falava em línguas até andando no ônibus. Quando aquela criança que entrava no ônibus, olha a bala de Mangaratá e ajude aqui, você já dava glória a Deus, aleluia, com tudo. E falava em línguas estranhas, porque era uma unção nova, porque você acabou de sair do mundo e agora está numa nova vida, tem uma unção, tem uma alegria, um motivo de viver diferente. Mas quantos não estão parados nessas experiências passadas? Quantos não estão vivendo apenas nesses momentos? Ah, Senhor, os demônios nós expulsamos, ah, nós fizemos isso, tá? Mas, conforme Paulo escreve em Efésios, ele diz que nós lutamos não contra a carne nem o sangue, mas são contra principados, potestades e dominadores. Ei, você está conseguindo lutar contra principado, mas tem potestade para vencer e para batalhar. Mas venceu potestade, tem hierarquias do império das trevas mais fortes, tem dominadores que a igreja também precisa lutar contra elas. Aquela unção que você tem para vencer apenas os principados ali, aqueles níveis de inimigos que são ali, digamos assim, soldado raso das trevas, não é suficiente para enfrentar batalhas espirituais mais pesadas. Os irmãos estão conseguindo entender isso daí? Os irmãos estão entendendo e percebendo que os dias que nós estamos vivendo, meus irmãos, requer de nós mais autoridade, mais unção do Espírito do Senhor, mais revestimento para dar testemunho. Hoje a gente não sabe mais quem é crente, quem não é crente, a gente não sabe dizer, porque está todo mundo, essa palavra eu falei na oração que fizemos aqui para o Tempo Central, a gente fala, todo mundo agora fala ou glória ou misericórdia, mas nem todo mundo que falou glória ou misericórdia está revestido de poder e tem unção do Senhor. Nem todo mundo que falou glória ou diz vigia, crente, é crente de verdade. Por quê? Porque o que diferencia, o que distingue uma pessoa de verdadeiro servo do Senhor entre o que serve a Deus e o que serve a Baal é a manifestação do poder de Deus por intermédio das nossas vidas. E aqui nesse cenário, meus irmãos, nós vemos que temos a figura do menino, temos a figura dos discípulos neste problema. O menino aqui representa justamente a condição deste mundo atormentado por espíritos e potestades, o mundo que está sendo afligido pelas hostes do maligno, que está corrompendo e levando as pessoas para as trevas. Esse menino
desde a sua infância sendo atormentado, desde pequeno. Quantas pessoas não estão no mundo aí da mesma maneira, sendo afligidos, atormentados, e a igreja está fazendo o quê? Preocupado apenas com roteiros de liturgias do culto e se esquecendo de que ela foi chamada para dar luz, ser luz e dar testemunho nas trevas, para resplandecer a glória do Senhor lá fora. E a igreja está muito preocupada apenas com o seu mundo interior, e está se esquecendo de fazer o que Deus mandou fazer. Ide, fazer discípulo, vá, saia da sua rotina, saia do seu lugar de conforto, vá lá fora enfrentar as potestades, vá lá fora enfrentar os dominadores, vá lá fora enfrentar o reino das trevas, porque foi para isso que Deus nos chamou, irmãos. O Senhor chamou a igreja e nos revestiu desta autoridade, nos deu este poder para que a gente pudesse fazer isso. A igreja, e eu digo como um todo, não estou falando em placa de igreja, mas se aplica a muitos de nós, a nossas vidas. A igreja está preocupada tão somente: vamos fazer o culto de terça-feira, faz o script, faz a liturgia, vamos fazer uma programação aqui para as mulheres, vamos fazer uma programação para os homens, vamos fazer uma programação para os jovens. Temos que fazer isso, mas o principal não é isso, meus irmãos. O principal é que a gente tenha a unção e a autoridade para ir lá fora e encontrar esses meninos que estão atormentados, essas crianças que estão possessas pelo reino das trevas, sendo jogados de um lado para o outro. É para isso que Deus nos chamou, foi para isso que Deus nos entregou o Espírito Santo, quando Ele diz lá em Atos 1:8, fiquem lá até que do alto vocês sejam revestidos. Não é revestido de vã filosofia, não é revestido de uma boa oratória, até que vocês sejam revestidos de poder. O que falta para muito crente, para a igreja e para muito obreiro é poder de Deus na vida. É revestimento da unção, é poder de Deus para manifestar a glória do Senhor. As pessoas e muitos crentes estão querendo manifestar a sua glória, querendo aparecer, querendo ser os melhores, querendo falar melhor. Eu sou melhor pastor, eu falo melhor, eu prego melhor, eu faço melhor isso, eu faço melhor aquilo, e a glória do Senhor vai ficando para trás. Aí muitos cantam que Ele cresça, que eu diminua, mas na verdade estava querendo cantar que eu cresça e que Ele diminua. Sabe por quê? Porque está confiando na unção antiga, está confiando porque já libertou muitos cativos, porque já fez cura, conforme Lucas 10, eu já libertei cativos, Deus já me usou, eu já orei e as pessoas já foram curadas de câncer, eu já fiz isso e não sei o quê. Mateus 24, apartai-vos de mim, não vos conheço. Não é a operação de milagre em si, a manifestação de poder que assegura a salvação lá em Mateus 24, é ter isso, mas é ter uma vida com Deus sincera e genuína. É buscar constante e continuamente a unção do poder de Deus. E os discípulos aqui neste cenário, nesta mensagem de hoje, eu quero aplicar justamente a condição da igreja moderna. A igreja moderna está preocupada com outras coisas. A igreja nos dias de hoje está preocupada com vários acessórios que vêm junto com o evangelho. Mas o principal é poder de Deus na nossa vida. É unção do Senhor. Meu irmão, faz quanto tempo que você não é usado por Deus para manifestar algo, para que Deus use você em favor do reino dEle, para que você seja um canal do Senhor, para levar transformação para alguém, para levar uma ministração vinda da parte de Deus, para libertar uma pessoa, para libertar um cativo, para curar os enfermos, para salvar os perdidos e pecadores. Meus irmãos, é isso que nós precisamos voltar ao princípio do evangelho genuíno e verdadeiro, que procura poder de Deus não para se vangloriar, mas para levar libertação. Olha só, meus irmãos, essa espécie de demônio, essa espécie de adversário, não se vence com estratégias naturais, não se vence com estratégias humanas, não se vence com habilidades humanas naturais. Contra essa espécie de demônios não há método humano algum que seja poderoso ou suficiente para vencer. Contra essa espécie, e nós vamos enfrentar espécies de demônios, espécies de batalhas, lutas, tribulações, que nós não vamos conseguir vencer com a unção antiga, não.
Como aquele louvor diz, renova a unção sobre mim para profetizar. Renova. A vida com Deus é algo novo. A vida com Deus todos os dias tem que ter algo novo. Tem que ter uma experiência. Deus tem que ser experimentado, não apenas conhecido racionalmente. Nós temos que experimentar Deus andando lado a lado com Ele, experimentando Ele, o Senhor Jesus. Quando chega lá na sinagoga, no início do seu ministério, Ele diz, repetindo Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus não tinha o Espírito esporadicamente, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Quando esse Espírito que estava sobre Jesus, agora também está em nós. Ou pelo menos é para estar. Como Paulo diz, eu me aproprio da retórica de Paulo, se é que você tem o Espírito Santo na sua vida, mas o Espírito, da mesma maneira que repousou sobre Jesus, agora Ele repousa e habita em nós, da mesma maneira como Ele habitou no Senhor Jesus, porque assim como o Senhor Jesus obteve poder e a unção dele veio desse Espírito que repousava sobre Ele, da mesma maneira esse Espírito agora também repousa e está sobre nós e está sobre a igreja do Senhor. Se é que você está revestido desse Espírito, se é que a unção que você tem desse Espírito está renovada, e aqui é a segunda parte do título da mensagem, é por isso que é necessário buscar um avivamento do Senhor, buscar uma vida renovada dia após dia, e o avivamento nada mais é do que uma novidade de vida a cada dia. É ter experiências com Deus genuínas, é ter a manifestação de Deus em tudo em que nós fazemos. É o que o profeta falou, Senhor, aviva a tua obra ao longo dos dias. É no dia a dia que precisamos ter uma vida avivada, e o avivamento vem justamente com manifestação de poder, mas além de manifestar poder, vem com manifestação de salvação. Ah, meus irmãos, nós precisamos muito buscar avivamento no Senhor. Nós precisamos muito buscar este desejo, esta sede de fazer o que Deus mais ama, que é salvar o pecador. Mas o problema é que a igreja moderna volta de novo para a unção antiga, está vivendo na unção de, não, tem que ter louvor, é só adoração, é só música agradável, é aí aquela música que repete 32 vezes a mesma coisa, parece uma ladainha, um disco furado, rodando, só tem uma estrofe que repete trocentas vezes, e aí parece que é isso que a igreja acha que é isso que é poder de Deus, porque as pessoas começam a chorar, aí a pessoa começa a fazer isso, começa a fazer aquilo, e se está com a falsa sensação e percepção de que é isso que significa poder de Deus. Ei, isso não é poder de Deus não, meu irmão, isso é apenas uma estratégia humana, que nem se compara com o poder de Deus. O poder de Deus precisa ser manifesto quando uma pessoa passando, apenas a sua sombra vai produzir cura. Quando alguém pegar um lenço na sua cabeça, enxugar o suor, entregar, vai lá e leva e vai ser curado. Quando um carro chamado azulão entrar apenas na esquina da rua e o demônio sair correndo temendo, ixi, lá vem o azulão, vamos embora. Você não sabe o que eu estou falando não, né? Sabe de que eu estou falando? É poder, meus irmãos. Ei, obreiro, agora eu falo para você, cadê essas manifestações nos nossos púlpitos? Cadê que nós não estamos manifestando e pregando com autoridade, não nossa, não do homem, mas cadê que o Deus não está manifestando a sua autoridade por meio das tuas palavras, em que você vai dar uma ordem, liberta essa vida, sai dele, espírito imundo. Sabe por quê? Porque nós estamos preocupados em preparar um ambiente agradável. Não vou falar sobre isso aqui não, porque isso aqui é meio assim, um assunto meio árido, espinhoso, difícil, as pessoas não vão gostar muito, não se fala mais muito sobre pecado, não vou falar isso não, porque vai deixar aquele irmão, aquela pessoa desconfortável, sabe, né, a pessoa vem para a igreja, tem que deixar ela confortável, agradável, ficar num ambiente agradável, tal, aqui nós estamos no ar-condicionado, como é bom estar no ar-condicionado, né, agradável, a nossa experiência domingo aqui foi no escuro, sem luz, sem energia, no calor brabo, calor de quase 40 graus aqui, os irmãos já
desesperado, mas é isso, o Evangelho é para nos deixar assim, desconfortáveis. Se você estiver muito confortável com a mensagem da cruz, espera aí, tem alguma coisa de errado. Nós precisamos estar inconformados com a nossa condição espiritual dia após dia, procurando transformar e deixar-nos ser transformados pela palavra de Deus. Porque contra essa espécie de adversário, meu irmão, não é de qualquer maneira que a gente vence, não. As lutas que nós estamos enfrentando nos dias de hoje, não é de qualquer maneira que nós vamos vencer. As espécies de batalhas que vamos enfrentar requer uma unção nova. Não dá para ficar na unção antiga. Tu está me entendendo aí, meu irmão? Não dá para você ficar nessa vida que você vive há 30 anos e não tem um renovo na sua vida. Não tem uma nova experiência. Quando você vai dar testemunho, você vai dar testemunho de 30 anos atrás. Parece que Deus não está fazendo nada hoje de extraordinário na vida do crente. Está vivendo só na unção de Lucas 10. Mas espera aí, Lucas 9 não dá para... Marcos 9 não dá para vencer, não. Tem que ter uma coisa diferente. O problema, para ser resolvido em determinados cenários, tem que ter algo novo, tem que ter o poder de Deus. Sem poder de Deus, não dá. Nós estamos anunciando e pregando alargar fronteiras. Ei, a missionária aqui pode botar trocentos projetos e planos, pode vir 300 ídios, versão 1, 2 e 3. Por isso que eu tenho falado e repetido inúmeras vezes o Salmo 90, verso 17. Senhor, confirma a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos, porque o que nós planejamos, se não for a mão do Senhor, se não for a chuva que vem do céu para regar, é em vão que nós estamos trabalhando, meu irmão. Se não for a unção e o poder de Deus sobre as nossas vidas, em vão nós trabalharemos, nada acontecerá. Se nós apenas quisermos delinear estratégias humanas e naturais, apenas serão estratégias humanas e naturais e alcançarão apenas resultados humanos e naturais. Mas se nós esperamos de Deus ver coisas grandiosas, ver crescimento numérico e de quantitativo e qualitativo na fé, tem que ter poder de Deus na nossa vida. Amém? É ou não é necessário, meu irmão, ter isso, buscarmos isso no Senhor? Meus irmãos, e todo mover de Deus, de avivamento, de renovo, de chacoalhão no meio do seu povo, sempre começou pelas pessoas mais insignificantes, ou seja, menos importantes, vou trocar o adjetivo, menos importantes sob o ponto de vista social. Deus começou e estabeleceu um reino que seria eterno ao tirar uma criança, um jovem, adolescente de 16, 17 anos, de trás das malhadas. Era alguém insignificante, inclusive aos olhos do seu pai. Acabaram-te os filhos? É mesmo, tem um lá que está escondido lá no meu rebanho, tal de Davi. Então chama ele aqui. Aí Samuel vai lá. Davi era alguém que não tinha importância nem para a família dele, que nem lembrava da família, que ele era filho, o pai dele se lembrou. Mas foi por Davi que Deus diz: da tua família nunca deixará de existir um rei. O reino de Davi será eterno, e de Davi vem o Senhor Jesus para confirmar a profecia. E Davi promoveu o quê? Uma revolução no povo de Israel. Passou por muitas lutas, precisou buscar muitos níveis de unção. Ao ser perseguido por Saul, ele foi galgando e crescendo, ganhando experiência, ganhando em estatura, ganhando em unção, ganhando em poder e força, para que ele pudesse chegar no seu trono e dominar e governar Israel, e entregou para seu filho Salomão o reino em paz. Nós vamos ver que Deus promoveu libertação e transformação no meio do povo por meio de um camarada chamado Gideão, da tribo de Benjamim, pequeno, a menor tribo das tribos de Israel, e ele, o menor dos seus irmãos, insignificante também, sem nenhuma expressão sob o ponto de vista das tribos de Israel, mas foi por Gideão que Deus usou, junto com poucos 300
soldados que se ajuntaram a ele, foi por meio de Gideão, que foi promovido um avivamento e uma libertação e uma transformação de Israel. Foi por um grupo de 12 pessoas, pescadores, não cultos, não eram eloquentes, medrosos, covardes, porque todos fugiram quando Jesus foi à cruz. Foi por meio desses 12, mas cheios do poder, que Deus trouxe o maior avivamento do planeta Terra, porque se não fossem esses 12 usados pelo poder de Senhor, o Evangelho não teria chegado até nós, meus irmãos. 12 homens, e um segredo, né? Quem já assistiu esse filme? 12 homens, mas 12 homens que estavam cheios do poder de Deus. 13, depois entrou Paulo, né? Que levaram o Evangelho para todo o mundo, e assim chegou até nós. Veja que dos pequenos começos, Deus faz grandes coisas. Pequenos homens, homens aos olhos humanos insignificantes e pequenos, mas é por meio desses que Deus manifesta o seu poder para trazer um grande avivamento, transformação e poder aonde quer que seja, seja na sua cidade, seja no seu estado, no país ou no mundo, como foi o caso dos apóstolos, que por meio deles o Evangelho se espalhou e chegou até nós. Veja que o que importa então, como é que eles fizeram isso? Poder de Deus, meus irmãos, poder de Deus. Está faltando muito poder nas nossas vidas, e eu falo isso sabendo que eu preciso buscar muito mais ao Senhor, sabendo que eu preciso orar mais ao Senhor, sabendo que eu preciso me consagrar mais ao Senhor, sabendo que eu preciso conhecer mais a palavra, porque é só assim, meus irmãos. Jesus falou aqui: ei, essa espécie de dificuldades não vem de qualquer maneira não, tem que ter jejum e tem que ter oração. Não adianta ter só oração e se não tem jejum, tem que ter jejum e oração. E essa expressão, ao ter jejum e oração, a oração é a conexão com Deus. Como é que eu vou ter poder de Deus se eu não falo com Ele? Se eu não me apresento diante dEle? Se eu não busco na presença dEle: Senhor, mostra-me, vê se há em mim algum caminho mau, por gentileza. Mostra-me onde está os meus erros, onde estão os meus erros, ilumina a minha alma e o meu espírito, mostra os caminhos maus por onde eu tenho caminhado, e guia-me pelos caminhos eternos. Eu estou repetindo o salmista no Salmo 139, porque tu me conheces desde quando eu era uma criatura sem forma no ventre da minha mãe, e os meus dias estavam contados nos teus dias. Oração, mas é uma oração que você se apresenta desnudado na presença do Senhor, você se apresenta diante dEle sabendo que Ele tudo vê. Não se apresenta como os fariseus, naquele episódio em que aquela viúva, em que aquele publicano está ali contrito orando, e tem um fariseu lá: ó, eu jejuo 3 vezes por dia, eu faço oração 3 vezes por dia, eu dou minhas ofertas e dou socorro aos necessitados. E aquele publicano está lá chorando, olhando Jesus. Esse publicano aqui alcançou misericórdia, esse aqui está só se jactando da sua própria pseudo-santidade, da sua falsa santidade. Meus irmãos, nos falta mais humildade na presença do Senhor, nos falta mais chorar na presença do Senhor. Meus irmãos, a gente precisa buscar muito mais a presença do Senhor, a gente precisa estar muito mais aos pés de Jesus, a gente precisa estar muito mais chorando aos pés do Senhor, a gente precisa buscar muito mais a vontade do Senhor e não a nossa, a direção do Senhor, a orientação de Deus para conduzirmos a sua obra, sobretudo os obreiros. Meu irmão, busque a Deus, busquemos ao Senhor, clamemos ao Senhor para que Ele nos capacite, nos dê autoridade, nos avive com seu Espírito Santo, que Ele nos renove dia após dia. E o jejum que Jesus diz aqui diz respeito ao quebrantamento, à humilhação, ao reconhecimento de estado de pecaminosidade. Eu estou mortificando a minha carne, eu estou me sujeitando ao Senhor, porque eu sei que ao jejuar isso quebra jugo,
Isso quebra, como está lá em Isaías 58, isso quebra o jugo da maldade e da impiedade. O jejum tem esse poder. Ah, não, mas eu gosto tanto de comer. Ah, eu não consigo ficar um tempo sem comer. Claro que tem irmãos que têm doença, têm limitações físicas, precisam tomar remédio, tem diabetes e tal. Mas, meu irmão, faça alguma coisa, o jejum de algum alimento. Você gosta muito de tomar Coca-Cola? Sem fazer comercial aqui? Você não tem condição de ficar um dia inteiro sem se alimentar porque toma remédio. A missionária Rosilene não tem condição, ela tentou fazer de 12 horas, também já estava pela misericórdia, porque tem limitação física, tem que tomar muitos remédios e os remédios debilitam. Mas para de tomar essa Coca-Cola aí por um mês, vai fazer bem para a tua saúde e vai fazer bem para o teu espírito. Mas você que não tem problema nenhum, não tem comorbidade alguma, não tem dificuldade alguma, meu irmão, vamos adotar esse procedimento de jejuar ao Senhor, porque tem batalhas, pastor Arnaldo, que a gente só vai precisar estar jejuado. Tem dificuldade que nós vamos enfrentar que tem que estar no jejum. Jesus, que é mais bonito do que a gente, ficou 40 dias jejuando para conseguir sair do deserto com poder, quanto mais nós que somos mais feios, né? Ah, meus irmãos, essa palavra tem me incomodado. Essa mensagem aqui, na verdade, eu compartilhei muito há uns 3 meses atrás, inclusive com o pastor Jacó, essa mensagem aqui, com o pastor Paiva. Isso aqui já está há algum tempo no meu coração. Nós precisamos ter a unção do Senhor. Nós precisamos, irmãos, nos quebrantar mais. A gente precisa deixar de ser... Não vamos, como é que é? Deixar a morte chegar para nos amansar brabo, né? Não vamos esperar a morte bater a porta para a gente ser amansado, não. Não vamos esperar a enfermidade chegar para que a gente possa querer aí então buscar revestimento do Senhor. O pastor Eliúde, o papai já dizia isso, né? A gente não tem que orar, não, a gente tem que estar orado. A gente não tem que jejuar, não, a gente tem que estar jejuado. A gente tem que estar... já tem que estar fora do sistema. A gente não pode estar envolvido no sistema desse mundo. Nós não podemos fazer dos nossos cultos igual um show do mundo. Para agradar, o nosso culto não é para agradar o ser humano. O nosso culto é para ter a manifestação de Deus, para confrontar e transformar o homem e a mulher. O evangelho nunca foi para confortar, trazer uma mensagem assim agradável. Ele é uma mensagem que confronta, só que a diferença é que ele coloca o cidadão na parede, mas é com amor. Jesus apresenta as nossas falhas, mas ele diz, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo tinha pecado, vazou, né? Foi embora. Mas ele não aliviou a mulher adúltera, não. Agora, minha filha, não peques mais não, tá? Que na próxima vez vai ter pedrada na tua cabeça. Jesus não aliviou, não. Agora, vai, não peques mais. Mude de vida. Quando ele se encontra com a samaritana lá no poço de Jacó, ele fala a mesma coisa. Falastes bem, esse marido também não é teu. Tu está vivendo toda errada. Ele confrontou. O que ela fez? Terminou de encontrar-se com Jesus, teve a vida transformada e foi evangelizar a cidade todinha. Será que é legal alguém chegar e dizer, tu está casado aí, mas esse homem não é teu não. Tu está fazendo isso, mas tá. A mensagem de Jesus nunca foi assim, dourando a pílula, não. Ele tocava o dedo na ferida. A diferença é que ele toca na ferida, ele faz a ferida, mas ele também cura a ferida. Ele bota o dedo na ferida para te confrontar, mas ele vai com o dedo, não vai com mertiolate não, ele vai com o dedo com bálsamo, e aí ele cura a tua ferida. E esse bálsamo chama-se sangue de Cristo, que purifica de todo pecado. Por que nós estamos dourando a pílula? Por que nós estamos querendo fazer um evangelho água com açúcar? Por que nós estamos deixando de falar de que há inferno, que estamos vivendo dias maus, que se não se converter vai realmente ir para o inferno, não vai encontrar-se com Jesus não? Tem formas e formas de se falar isso. Claro, não estou dizendo que você vai chegar com um cajado o tempo todo na cabeça, mas você tem que trazer as pessoas a um senso de responsabilidade e de mostrar para as pessoas que graça
divina só tem sentido se houver juízo. Deixa eu dizer de novo isso aqui para você. Só tem sentido a graça de Deus, salvadora, misericórdia, compaixão, se houver juízo. Porque se não tiver condenação, não precisa de graça. Você está entendendo a lógica? Se não tiver condenação, para que tem graça? Para que tem misericórdia? Não tem condenação. Deus é amor, vai todo mundo para o céu e acabou, vai ser um céu de paz e amor, e ninguém briga com isso. Então não tem graça. Não precisa de misericórdia. Só tem razão de existir a graça e a misericórdia se houver juízo. É esse equilíbrio que nós precisamos anunciar e mostrar para as pessoas com a unção e com a autoridade do Senhor. Porque essa espécie de adversidade, de tribulação, essa espécie de demônio que nós estamos enfrentando nos dias de hoje, só podem ser vencidas com esta unção renovada. Meus irmãos, fique de pé, nós queremos fazer uma oração aqui nessa noite. Nós fizemos aqui no domingo uma oração com os irmãos, aqueles que desejavam buscar uma nova unção, buscar um novo mover. Eu gostaria de fazer essa oração nesta noite também, com os irmãos, sobretudo com os obreiros. Meus irmãos, obreiro do Senhor, busque a unção do Senhor. Igreja, vamos buscar a unção de Deus, vamos buscar a autoridade, vamos buscar nos revestir, vamos parar de olhar para o homem, para o natural, vamos parar de olhar e viver saudosistas de tempos passados. A gente está vivendo dos tempos antigos, tempos passados. A vida com Deus é novidade. Deus pode, o que Ele fez no passado, Ele pode fazer hoje também. Ele é Deus de ontem, de hoje e de eternamente. O que Ele fez lá com os apóstolos, Ele pode fazer hoje também, porque é o mesmo Deus. O problema não é no Deus, não é no nosso Deus, o problema está nos crentes que não buscam esse Deus. O problema não é na nossa falta, não é na palavra e na mensagem que perdeu eficácia. O problema está na autoridade e na unção que não está na vida dos pregadores. Porque Pedro não sabia falar muito bem, não. Pedro não sabia, não tinha muita eloquência, não. Mas na primeira pregação, pumba, 3.000 pessoas foram salvas. Na segunda, mais 5.000 pessoas foram salvas. E assim o evangelho foi propagado. Aí a gente faz um esforço natural, humano, medonho. Mas falta unção, meu irmão. Esta necessidade é minha, é nossa hoje. Quem quer buscar uma unção hoje? Quem quer pedir do Senhor, Pai, nos reveste hoje. Nos transforma hoje, nos enche hoje. E aqui o pastor Arnaldo já está vindo buscar aqui essa unção, meus irmãos, e dentro da postura dele, já convido quem quiser mais vir, pode vir. A gente está enfrentando uma espécie de demônios, de lutas, de tempos difíceis, que a gente precisa de uma unção nova, que a gente precisa da autoridade do Senhor. Comece a pedir ao Senhor, comece a buscar, comece a orar ao Senhor, comece a buscar a direção do Senhor, comece a pedir. Senhor, nós clamamos a Ti nesta hora, Jesus. Nós clamamos a Ti, Jesus, os Teus filhos que aqui estão ajoelhados, estes obreiros, estes irmãos, essas irmãs, estes servos da Tua presença. Jesus, nós queremos dizer que nós não queremos mais viver com autoridade e unção passada. Nós não queremos mais viver, Senhor, de experiências antigas. Nós queremos viver e experimentar a novidade que tem na Tua vida, a novidade da autoridade do Teu Espírito Santo. Senhor, derrama sobre o Teu povo, derrama sobre os obreiros, derrama sobre cada crente, sobre cada obreiro, cada membro, cada irmão. Jesus, vai derramando a Tua unção sobre as nossas vidas, vai derramando a unção do Senhor sobre os nossos corações. Senhor, vai agora ungindo, Senhor, a cada um, vai renovando a unção, vai renovando a unção, Jesus, agora, revestindo de autoridade, de poder, vai trazendo uma unção poderosa para vencer, Senhor, esses novos dias, este novo tempo, Senhor. Nós ungimos os Teus filhos agora, nós ungimos os Teus servos agora, Jesus, para que a Tua unção repouse sobre as nossas vidas, Senhor. Repousa sobre nós a autoridade que vem do alto. Senhor, nós não queremos viver com as coisas humanas, nós não queremos viver pelas habilidades humanas, nós não queremos viver, Senhor,
pelas naturezas nossas, pelas nossas habilidades, mas queremos viver, Jesus, com a unção que vem de Ti, pois os dias são maus, os dias são difíceis, os dias são de tribulação, Jesus. Nós ungimos os Teus filhos agora. Traz renovo sobre nós, traz renovo sobre a Tua igreja, traz renovo sobre o Teu povo, Jesus. Agora, enche Jesus a Tua igreja, enche, Senhor, os Teus filhos, enche a Tua casa agora de unção, de autoridade, Senhor. Nós queremos Te pedir, Jesus, precisamos de Ti, nós queremos, Pai, sabemos que estamos enfrentando adversidades e inimigos diferentes, que nós não conseguiremos mais vencer, são os próximos 50 anos, Senhor, que nós precisamos enfrentar com novos inimigos, novas batalhas que estão por vir, Senhor. Nós queremos Te pedir, Pai, enche agora, derrama uma nova unção sobre nós, Senhor, renova a unção sobre a Tua igreja, renova a unção sobre o Teu povo, renova a unção, Senhor, sobre cada um de nós, derrama, Jesus, autoridade, derrama, Jesus, unção, derrama, Jesus, agora os dons do Teu Espírito Santo, vai derramando os dons do Teu Espírito, Senhor, vai derramando, Pai, agora, Jesus, agora, reveste a Tua igreja, reveste o Teu povo, Jesus, reveste agora, o dom de fé, o dom de cura, o dom de profecia, derrama avivamento agora, Jesus, derrama do Teu poder, derrama da Tua unção agora com autoridade e poder, Jesus. Vai revestindo agora. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Teu poder. Precisamos da Tua presença. Precisamos da Tua autoridade. Precisamos do Teu Espírito. Precisamos da Tua manifestação em nós, manifestando cura. O Senhor nos entregou a autoridade. Eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Eis que vos dou a capacidade de tomar bebidas envenenadas, e isso não vos fará mal algum. Assim, Jesus, nós clamamos a Ti, derrama agora a Tua unção, derrama o Teu poder. Nós não queremos mais viver, Senhor, da antiguidade apenas, não queremos viver de experiências passadas, mas, Senhor, nós queremos experimentar algo novo da Tua presença, algo novo de Ti, Jesus. Nós ungimos agora os Teus filhos, para que o Senhor comece nos nossos dias agora, um mover de avivamento, um mover de transformação, um mover de muita salvação, Senhor, muita cura, muita libertação, muita, Senhor, libertação dos cativos, porque foi para isso que o Senhor nos ungiu. O Senhor também, assim como Tu, Jesus, Tu foste ungido para libertar os cativos, para anunciar boas novas de salvação. Da mesma maneira, hoje, nós recebemos esta mesma unção para também anunciarmos e proclamarmos a libertação aos cativos, para proclamar a libertação aos pobres, anunciar as boas novas de salvação. Oh, Jesus, agora precisamos de Ti, Jesus. Levanta essa juventude, uma juventude transformada e avivada, uma juventude, Senhor, cheia do Teu poder, cheia da Tua unção, cheia da Tua autoridade agora. Manifesta sobre nós, Jesus, manifesta sobre nós, Jesus, manifesta em nós agora o Teu poder, a Tua cura. Enche, Senhor, enche, Jesus. Cura, vai curando a alma, vai curando o espírito, vai transformando a mente, vai transformando o coração. Agora, Jesus, e reveste o Teu povo. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. Nós nos prostramos, nós nos quedamos diante da Tua presença, nós nos prostramos, Senhor, diante da Tua manifestação. Derrama a Tua glória, derrama a Tua unção, derrama o Teu poder, Jesus. Nós precisamos de Ti, Jesus, precisamos da Tua graça, precisamos do Teu poder. Senhor, faz prodígios, faz milagres, manifesta agora sobre nós, Jesus, manifesta agora a Tua unção sobre as nossas vidas, Pai. Precisamos de Ti, Jesus, precisamos da Tua graça. Enche o Teu filho, enche o Teu servo da unção e do poder que vem de Ti, Senhor. Assim nós clamamos a Ti, Jesus.
Pai, que nesta noite visita-nos com tua unção, vai enchendo, enche mais, Jesus, enche mais os teus filhos, os irmãos que vão assistir e vão participar, que a tua unção também seja derramada, que a tua unção seja manifestada por meio desta gravação agora. Faz um novo tempo, dá-nos um novo momento, dá-nos uma nova história. Começa a partir de hoje, Senhor, começa a partir de hoje, nas nossas igrejas, nas nossas congregações, no nosso ministério. Faz a partir de hoje, Senhor, um novo tempo de transformação, um tempo de muita manifestação do teu poder, da tua autoridade. Reveste os nossos obreiros com a autoridade que vem do alto, autoridade do teu Espírito Santo sobre nós. Assim nós pedimos, Senhor, nós queremos nos quebrantar e dizer: Senhor, sem ti nada podemos fazer, sem ti nada somos, sem ti nada conseguiremos fazer. Não é pela força do braço, não é por nós, não é por força, não é nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor, é pelo Espírito do Senhor nas nossas vidas, é o Espírito do Senhor que nos dá poder para vencer, é na tua força, é no teu poder, é na tua vitória, é na cruz de Cristo, é no teu sacrifício que nós alcançaremos a vitória. Senhor, que haja salvação em profusão nas nossas vidas, no nosso meio, nas famílias do teu povo, nas famílias da tua igreja. Vai produzindo salvação, vai produzindo libertação, tirando o poder das trevas, quebrando o poder das drogas, quebrando o poder e os grilhões do inferno. Agora, Jesus, vai revestindo com uma unção nova para vencer esses demônios dos dias atuais, essas potestades que têm se manifestado nos nossos dias, que têm produzido cegueira, que têm produzido uma inércia, que têm paralisado a tua igreja, que têm paralisado a igreja moderna nos tempos atuais. Senhor, tira de nós este comodismo e coloque e acende em nosso coração, Senhor, um ardor pelas vidas, um ardor e o desejo de ir atrás desses meninos que estão dominados pelas hostes das trevas, dessas pessoas que estão sendo transtornadas e jogadas de um lado para o outro pelo poder das trevas. Que nós tenhamos a unção, queremos nos quebrantar, queremos jejuar, queremos buscar mais a tua presença, queremos buscar mais a tua face, para que nós consigamos em ti, de ti a autoridade, de ti o poder, para que possamos levar a tua palavra adiante. Assim, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, é o que nós te pedimos e é o que nós oramos, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, Jesus, aleluia, 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 Jesus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Deus nos abençoe, meu irmão. Conserve isso que o Senhor te entregou hoje, meu irmão. Vamos caminhar num novo tempo, numa nova jornada, para que o Senhor nos transforme. Deus nos abençoe, Deus nos guarde. You are good.